No alvo com Heron Falco. Boa noite, Emílio, seja bem-vindo. Fala, meu amigo, tudo bem? E aí, Rastão, tudo certo? Beleza. Eita! Tá com vinhozinho aí, não? Hã? Tá com vinho? Vou abrir ele agora, vou abrir ele agora. Eu Tá certo. me atrasei um pouco a minha chegada aqui. Eita, deixa eu pegar o meu copo aqui, por sinal, um momento. Relaxa, vai com calma, vai com calma. Eu me atrasei um pouco aqui porque eu tive que ir comprar lenha, porque tá frio, né, cara? E o lugar que eu geralmente compro lenha, que é uma hardware store aqui perto, ele tava sem. Aí eu tive que ir lá no madeireiro mesmo, na puta que o pariu pra buscar. Mas você não corta a sua própria lenha, não? Acho que eu já vi. Eu me enganei, eu já vi esse vídeo de você. A gente corta, só que tipo, a lenha que a gente cortou e que guardou, a gente tá guardando ela para o inverno realmente, né? Tipo, essa é bom porque é madeira que a gente cortou recentemente, né? Então ela tem que secar, né? Ah, é? Não saco dessas coisas. Você queima ela e ela queima mal, tá ligado? Ela queima, tipo, queima sem produzir tanto calor, demora para queimar, fica aquele fogo meia boca, assim, sabe? Sei. Então, eu fui lá no madeireiro, tipo, até quando chegar dezembro, eu acho que a gente começa a queimar, a que a gente... Porque também você não quer sair, quer ficar saindo, né? No dezembro, aí nessa área de Nova York, é o pior lugar do mundo aí, de muita neve, não é não? Não, Ainda mais nas montanhas. principalmente aqui aqui a coisa fica preta. Na verdade fica branca, né? E fica coberta de neve. Isso que eu ia falar. Mas fica complicado, cara. Fica complicado. Boto Poxa, fé. agora deixa eu te dar boa noite, deixa eu me servir aqui um copo, né? Porque, poxa, ninguém é de ferro. Tá legal. Deixa eu fazer uma pequena introduçãozinha aí pro público que... Pera aí, acho que... Ah, você tá aí, achei que você tinha congelado, mas beleza. Não, estou aqui. Pessoal, todo mundo, sejam muito bem-vindos. A gente está aqui hoje com o João Nogueira, o Rasta. O Rasta é uma figura totalmente única, que eu tive a sorte de encontrar pela internet, aí eu nem lembro como, mas ele é um músico internacional renomado que toca na banda de Sean Lennon, que é o filho de John Lennon com Yoko Ono, para quem não sabe. Inclusive, quem não sabe isso está no canal errado, eu acho. A banda se chama The Claypool Lennon Delirium, mas esse é só o headline do jornal, né? O Rasta é um filósofo, um pensador, muito autêntico e profundo. Ele tem o canal Pergunte ao Rasta. O curso dele, que é... Qual é o nome mesmo do seu curso? A Escola de Recuperação de Bigodes. A gente vai entrar nesse assunto logo mais. Mas o canal dele, Pergunte ao Rasta, basicamente ele responde perguntas, né, do público dele sobre o conservadorismo, e eu fiquei realmente muito impressionado, Rasta, com... primeiro dá para ver que você não fica checando nenhum papel, mas você, tipo, pelo menos aparentemente, e você tem uma profundidade e acuracidade, né? Detalhes de histórias e casos de empresas que fizeram X, Y, Z e diferentes pensadores que falaram QPR, né? O que foi, então eu fiquei bastante impressionado com essa sua diligência aí, além da música, né? Que a música você já mostrou excelência, vamos dizer, bem reconhecida, né? Então, você é muito bem-vindo aqui no programa. Obrigado por ter aceitado o convite. Me honra bastante. E eu queria... Tá chegando um pessoal do meu perfil agora, que eu tô vendo aqui também. É o pessoal que já segue e tal. Sejam muito bem-vindos. Obrigado por participar aí. Eu queria, para o pessoal que não é do seu perfil, só uma primeira introduçãozinha, né? Uhum. Eu também fico curioso, né? Por que Rasta, né? Porque você não parece muito do reggae. E de onde veio isso? Mais ou menos qual é a história por trás? Então, tem umas coisas que eu gosto eu sou um cara que eu gosto do absurdismo, digamos assim, né? Uhum. Tipo, tem coisas que são absurdas mesmo. Tipo, eu claramente não sou um rasta, né? Tipo, dá pra ver
que eu não sou um rasta. Eu desconfio, inclusive, que qualquer pessoa seja realmente rasta, até mesmo os rastas, né? Porque eu não sei se você sabe muito sobre a cultura Rastafari, mas Sei um pouquinho. basicamente, né, o Marcus Garvey, que foi um ativista jamaicano e tal, ele chegou à conclusão de que existia uma das 12 tribos 12 tribos perdidas de lá Israel. de Israel, na Etiópia. Então, que houve uma linhagem do rei Salomão Com a rainha de Shiva, com né? a rainha de Shiva, exato. E que a segunda vinda, né, o second coming do Messias, ele ia vir na Etiópia. Então, tipo, para o Rastafari, essa figura foi o imperador, né, o Haile Selassie. Foi um rei na Etiópia. Não foi um rei ruim, não. Mas também, porra, um Messias fica complicado, né? Inclusive, tem uma porrada de regueiro comunista, né, velho? E foram os comunistas que mataram o Haile Selassie no final da... Isso aí é complicado. Não, mas comunista sempre se mata, né? Normal. Isso aí exato. Mas, enfim, esse lance de rasta veio porque na época que eu morava em Recife ainda, eu sou original de Recife, né? A gente tinha um grupo de amigos, né, a gente tocava reggae, a gente tinha uma banda de reggae, a gente tocava nos eventos e tal. E aí todo mundo chamava de rasta, né? Ei, rasta, vamos ali, ei, rasta, vamos ali. O pessoal chamava de rasta não porque ninguém fosse Entendi, rasta, mas era mais por causa tipo camarada. Exato. E, tipo, eu acho engraçado o jeito de falar assim, né? Você chega assim pra uma pessoa, tipo, e aí, rasta, tudo bem? Tipo, a pessoa, como assim? Que porra é rasta? Né? E aí gera aquele absurdo. Eu tenho algumas coisas que não tem, outras coisas, idiosincrasias mesmo, que não tem explicação, entendeu? Tipo, que é só na verdade, isso foi uma das coisas que mais me atraiu, na verdade, com você, porque que eu pergunte ao Rasta, eu tinha certeza que era ideologia Rastafari, entendeu? Que você tava... Aí eu comecei a ver as respostas das perguntas e não tinha nada a ver. Era conservadorismo, aí eu comecei a ver suas fotos e ver seu estilo e tudo mais, e ver que era uma coisa realmente paradoxal, né? Eu, como você, gosto muito dessa coisa também, de brincar, né, com a realidade, brincar com a percepção, né, das pessoas e o que elas... E as pessoas, o que elas esperam escutar, o que elas esperam ver, né? E você meio que dá um topsy-turvy, né? No final das contas, o negócio de rasta é muito pontual e muito, assim, pouco importante na escala das coisas. Entendo. Mas e essa coisa do bigodagem? Eu vi que você explicou o que era bigodagem, que é uma forma de bom, charlatanismo, né? Ou as pessoas vamos dizer... Tudo isso, né? Engloba tudo isso. A ideia da bigodagem foi o seguinte: tem uma palavra, certo, que não tem tradução diretamente para o português, que é a palavra accountability em inglês. O pessoal pode tentar traduzir como responsabilidade, pode tentar traduzir como compromisso. O próprio... Eu sempre falo isso, né? O Bruno Garchagen traduziu, que é um grande amigo meu, ele traduziu o livro Como Ser um Conservador, do Roger Scruton, para o português, né? E o Roger Scruton usa a palavra accountability inúmeras vezes, né? O Edmund Burke também usa a palavra accountability inúmeras vezes. E o Bruno, quando traduziu, você vê que em determinado momento ele traduz como responsabilidade, em outra ele traduz como compromisso, em outra ele traduz como transparência, em outra ele traduz como responsabilidade civil, ainda por cima. Então, ela é uma palavra que ela não tem um correcionamento direto em português, que nem chapéu, né? No mundo de business, o pessoal usa accountability mesmo, fala, não tem outra... Pois é. Então, a falta de accountability, que é um problema que a gente tem no Brasil, né? Que é as responsabilidades, quando dizem respeito ao poder, né? Elas são sempre passadas adiante numa cadeia infindável de burocracia. Eu resolvi brincar, né? Digo, bom, já que não tem accountability, vamos fazer o antônimo, né? O antônimo de accountability é a bigodagem. Então, o que é que consiste a bigodagem? Você está bigodando toda vez que você propõe uma ideia
pode ser uma ideia maravilhosa, entendeu? Mas que você não é quem vai arcar com os custos dessa ideia caso ela fale. Esse é o grande negócio, né? É o que Nassim Taleb chama de skin in the game, né? Então, Eu gostei do jeito que você falou, de quem é o cu. Acho que isso é uma forma... De quem é o cu é a coisa mais importante, porque quem tem medo, né? Então, e isso, cara, se aplica... essa pergunta, beleza, parece uma pergunta... É uma pergunta chula, né? Do jeito que ela é colocada, de quem é o cu. Mas, se você for parar para pensar... é perfeito. Esse é o grande teste de toda a ideia política. É. Sempre que vier, não interessa o nome, né? Porque geralmente as ideias políticas, né? As ideias não, as propostas políticas, as propostas de políticas públicas, sempre vêm com algum nome maravilhoso, né? Tipo, sempre vai vir como tipo igualdade de alguma coisa, vai vir como neutralidade de rede, vai vir como preço cidadão, né? Vem sempre com uma coisa que tipo nunca vai ser, né? Tipo, vou comer o seu dinheiro e vou fugir. Nunca vem com esse nome, né? Até porque tipo acho difícil que alguém pegaria e assinaria, né? Um acordo desses. Então, então como as coisas parecem, sempre que o político vai tentar fazer um programa, ele vai vestir aquilo de uma com palavras, né? Com palavras doces, com palavras neutras, né? Com palavras amigáveis. Você tem que sempre olhar para a substância do que está sendo, do que é o programa, o tal programa social. E esse é o trabalho dele, né? O político, o trabalho dele é tentar se safar com o máximo de coisa possível, né? E acho que isso precisa ser entendido, né? Acho que pela população no geral que precisa nem culpar eles. Isso é a natureza da coisa, né? Infelizmente é isso que tem hoje no nosso prato, nas nossas democracias liberais hoje. Mas se você for olhar, e para mim essa é a grande coisa do conservadorismo, é que se você for olhar os escritos de Edmund Burke, por exemplo, né? Ele está sempre falando que um homem público, um homem político, ele tem que ter o primeiro instinto que ele tem que ter é o instinto de preservação das coisas, né? O instinto de mudar, a questão de mudança, de improvements, de melhoras, essas coisas, não deve ser um instinto, deve ser uma habilidade, né? Deve ser uma habilidade cultivada com o tempo, estabelecida pelo precedente e tudo mais. Hoje em dia, a gente está muito distante disso. Até os políticos que se dizem conservadores, né? Que aparecem sob uma legenda, Partido Conservador, né? Ou sou a voz do conservadorismo, da puta que o pariu. Esses caras eles não têm esse grasp, eles não têm esse entendimento, né? Então, claro. Você vê que você veja que o Burke nem um político conservador propriamente ele era, né? Porque ele era um Whig, ele não era um Tory. Então eu sinto isso, eu sinto que falta esse entendimento de que é muito fácil você cagar com as coisas. É muito fácil com você certeza. cagar com as coisas. Mas falta muito isso, acho que falta porque todo mundo meio que presume que como existe um governo, saúde, como existe um governo, está estabelecido que é o melhor governo que pode existir, e meio que as pessoas têm um otimismo, até o Roger Scruton fala sobre a importância do pessimismo, né? Que as pessoas têm como se fosse um otimismo para evitar desespero. Eu acredito, assim, psicologicamente, as pessoas, eu lembro de ter tido esse tipo de sentimento, né? Que quando você começa a pensar na máquina do Estado nas possibilidades de corrupção e levar isso em consideração, você começa a ficar um pouco desesperado que pô, é quase sem fim e quase sem solução, né, a situação. Aí, então, você para não enfrentar esse pensamento e essa dor, eu acho que você cria uma máscara, né, uma armadura de otimismo exacerbado e irracional, né? Para você não ter que assimilar isso e digerir isso, né? Porque custa muito caro, como você sabe, tipo, essas nuances de conservadorismo e
vamos dizer, questões que você tem que entrar, detalhadas e profundas, pô, exige muito, né? Exige muito estudo, exige muito mente aberta, muita coragem, né? Para estudar essas coisas. Então, realmente é um problema, assim, quase existencial, né? Porque eu também não culpo as pessoas, vamos dizer, comuns, o povão, o povo, as massas e tudo mais, porque, pô, exige muito da pessoa mesmo, né? Saber É, essas coisas. mas é que ocorreu um acanalhamento geral no mundo, assim, né? Tipo, no sentido de que, veja, eu lembro, a minha madrinha, por exemplo, tá entendendo? Minha Aham. madrinha tem 83 anos. Ela vota. Ela vota. Eu não sei nem o que é que ela votou na última eleição. Ela não me disse. Para essa gente, certo? Para essa gente, a vida era aquilo que estava. Para aquela gente que é massa, mas sem grandes pretensões, a vida é aquilo que Uhum. está diretamente na sua esfera de ação mesmo. Então, Sim. quais eram as preocupações? Minha madrinha não tinha grandes preocupações metafísicas, né? Ela não tem grandes preocupações Sei. filosóficas nem nada. Ela vai, né, comprar a galinha dela, vai fazer o almoço dela. Ela pode fazer algumas coisas, algumas operações, né, do tipo do cálculo de preços e tudo mais. Poxa, subiu o preço do negócio e tal. Mas você não vai ver ela engajada, certo, num grande processo reformador da humanidade. E veja, isso é uma pessoa, né, no interior do Nordeste, lá na puta que pariu. Mas, até a história recente da humanidade, né, do século XIX para cá, a regra era essa. O pessoal, porra, ia cuidar dos bichos, né? Ia criar um Claro. porco, né? Ia cuidar do que é que ia ser, do que é que ia ser a janta. O pessoal não estava tendo grandes preocupações sobre qual que vai ser o rumo do mundo, né? Até porque, tipo, o mundo para eles era aquela É. coisa ali. Então, qual que é o E uma grande. elite intelectual estava ocupada com essas questões, Exato, né? exato, exato. Ele é intelectual e de nobreza também no sentido, né, de ter um Sim. padrão, um padrão de conduta, né, um padrão que é realmente elevado, o nível de exigência. Né? Então, toda a saúde, né, de um esquema liberal de democracia, ele reside em que não é a massa, não é a galera do lado do sol, a galera da geral que mija e joga no corpo. E veja, eu não tô falando isso do ponto de vista econômico, não, tá entendendo? Eu tô falando isso tipo, do ponto de vista espiritual, realmente, do ponto de vista Sim. do ponto de vista cósmico, tá entendendo? Aham. Que o homem médio chegue lá e queira pegar e tomar o rumo da história, né, cara? Porque quando isso acontece, a primeira coisa que acontece é a violência. Não tem para onde. Mas o jeito que eu vejo, assim, que os movimentos republicanos, porque muita gente hoje em dia que é republicano e é contra comunista, por exemplo, Ah, não percebe que eu sou monarquista, né? Quem me sim, conhece sabe que eu sou monarquista, eu tô mas, vendo a sua bandeira aí atrás. é, mas muita gente não percebe que o republicanismo como um todo era chamado de a onda vermelha, né? No século XIX era tido como os caras mais demagogos e revolucionários sem presidencialismo americano. Se eu tivesse de chapéu, me tirava por ele, porque eu gosto muito dos papéis federalistas e tudo mais, mas o presidencialismo em quase nenhum outro lugar deu certo e, pelo contrário, né, criou Não, ditaduras e... e veja, o presidencialismo nos Estados Unidos, ele só deu certo porque e deu certo assim, né, aos trancos e barrancos, mas a gente pode dizer que deu certo, né? Ele deu certo porque a estrutura da República Americana é muito bem fundamentada. Eles nunca quiseram que virasse uma democracia pura, né? Claro. Eles têm E também números, eles têm preservaram, números positivos, colégio eleitoral, né? exatamente, A preservaram uma própria elite. Eles conseguiram preservar através de sociedades secretas, através de clubes sociais. Existe nos Estados Unidos uma preocupação até hoje, né? Com preservar as universidades foram um feitas nesses legado, moldes. É, preservar um é, legado. Porque o então, problema é que a primeira coisa que acontece é, tipo, quando você pega e você fica botando, isso a mídia faz, né? A mídia fica botando na cabeça, tipo, de um monte de menino de colégio, tá entendendo? Que ele tem que ter uma posição em relação ao mundo, que ele tem que ter tipo, posição que a avó dele não tinha, tá entendendo?
A avó dele, que se não fosse ela, ele não existia, né? Porque criou a mãe dele, né? Sustentou a mãe dele, né? A mãe e o pai criaram, sustentavam, tipo, essa coisa. O cara vem pro mundo e acha que é isso mesmo. Não, então eu tenho que ir lá e tomar as rédeas. As pessoas fizeram um péssimo trabalho até agora e eu tenho que tomar as rédeas disso aí. E obviamente que é muito tentador isso, né, cara? Porque sim. aquilo que não existe, né? Aquilo que não existe, que é o que está em toda a agenda progressista, né? Toda a agenda progressista, ela é tipo o quê? Ela é uma inovação, ela é a nova moda do verão, ela é algo intentado, ela é aquela coisa sexy que está ali, né? Tipo, olha, a gente nunca tentou isso aqui, né? A gente nunca tentou botar o dedo na tomada. Então, quando acontece isso aí, o jovem é incitado, né? Tipo, eu não digo o povão, mas eu digo a massa, né? Realmente é incitado a tipo, não, realmente eu tenho que ter uma opinião sobre isso mesmo. E aí pronto, aí começa a pressa e a primeira opinião que você, tipo, a opinião mais fácil que tem de você ter é você ter uma opinião de que existe uma cabala de pessoas orquestrando tudo que acontece no mundo, certo? E que elas querem ficar sempre cada vez mais poderosas, sempre cada vez mais ricas, né? E que as pessoas que estão na base da pirâmide estão assim por causa dessas pessoas. É a coisa mais fácil que tem no mundo. Claro. Porque, porra, eu não preciso provar nada disso, né? Depois eu posso fazer alguns estudos fraudulentos, assim, né? Como, por exemplo, essas pesquisas de Oxfam da vida, né? Que pega saldos e débitos, subtrai e faz a distribuição, pronto. Aí você tem, tipo, 2 pessoas do mundo tem toda a riqueza do mundo, né? Você tem bigodagem, né? Não, exato. Você tem a bigodagem, porque você está chamando forças para o processo civilizacional que não tem nenhum apreço pelo que já existe. Porque é difícil, né, cara? Você defender o que existe já é muito complicado, né? Porque, tipo, é fácil você olhar. Qualquer coisa que exista, você vai poder olhar e dizer, olha, aquela merda que aquela instituição fez. Olha aquela merda que aquela instituição fez. Mas você não avalia, você não pode, o homem prudente, né, ele não vai avaliar a instituição por isso. Ele vai avaliar a instituição primeiro, qual que é o fundamento da instituição e quais que são os mecanismos que existem dentro da instituição para você corrigir erros. Assim, mas vamos conversar sobre um assunto que eu acho que vamos dizer, levar a conversa para esse lado, que é, assim, eu acredito, eu concordo totalmente com praticamente tudo que você fala, eu digo praticamente porque eu não ouvi o suficiente, então não vou botar minha mão no fogo. Não existe ninguém que você vai concordar 100%, né, cara? Mas assim, eu acho muito importante também analisar as coisas em termos, assim, quase evolucionários, né? Tipo, esse movimento de demagogia que a gente vê, especialmente pela esquerda, né, vamos dizer, superficializar as informações para criar uma reação emocional e assim criar movimentação em massa, né, mobilização em massa das pessoas. Porque os movimentos de esquerda, né, o socialismo no geral, mas a gente chama de socialismo, mas para mim começa com o republicanismo, né? Porque iniciou assim. E a gente hoje em dia só fala de socialismo, mas o socialismo foi como se fosse um turbinar, né, uma turbinação desse movimento republicano que iniciou bem antes, né? Então eu fico pensando assim, isso é natural. Com a democratização, e quando eu digo democratização, não quero dizer um termo governamental, mas simplesmente o acesso a mais informação, né, teve a imprensa, né, com Gutenberg, como é que se chama? O baratear de impressão de livros, foi criando o jornal e outras coisas. A informação foi indo para pessoas que não sabiam, que antes não aprendiam nem a ler, e depois veio o industrialismo, as pessoas criaram essa coisa de escolas e todos, ou a maioria da população em países mais desenvolvidos iam para a escola para poder aprender a operar máquinas e coisas do tipo. E isso gerou muito rapidamente pessoas que não tinham acesso a nenhuma informação, agora podiam ter acesso a dados, não a conhecimento, mas dados, porque conhecimento você tem que ter um certo preparo para poder receber, né? Mas eles tinham acesso a dados. O que você está descrevendo é educação técnica, realmente, né? Exatamente, hoje em dia, com os tais direitos dos homens aí, né, com o direito à educação,
a única educação que se tem acesso no mundo é a educação técnica. Não tem educação de verdade. Exatamente. Mas continua. Exatamente. Aí com isso, né, com essa questão de educação técnica, e também o Estado tem muito mais viés, né, para educação técnica do que para qualquer outro tipo de educação verdadeira, sabedoria, etc. Então, isso aconteceu no final do século XIX, começo do século XX, e aconteceu uma coisa psicológica muito louca, né, que pessoas que não tinham acesso à informação, agora tinham, e pessoas que eram demagogas, às vezes, e até muitas vezes eu vejo, até por ter amigos assim, que infelizmente caíram nessa, mas às vezes são pessoas que têm boas intenções, mas que elas próprias elas têm lacunas de conhecimento que levaram elas a talvez abraçar um certo ideal por serem mais sentimentais, emocionais e talvez não irem tão a fundo em assuntos. Aí eles tomaram posições, esse tipo de pessoa tomaram posições de liderança e começaram a influenciar pessoas que só tinham acesso a dados e não esse preparo, né, para adquirir conhecimento verdadeiro. Aí o que aconteceu? Abriu um blue ocean, né, de possibilidades de experimentação de esquerda, né? Porque a coisa mais fácil de vender do mundo é humanismo esquerdista, né? Que você fala um monte de palavras bonitas, sem muito aprofundamento, e as massas seguem isso, e cria-se, e vai se espalhando os tentáculos disso. E eu não acho que é por conspiração, assim, até discordo do Olavo de Carvalho com isso, acho que ele dá muito crédito para a esquerda, e acredito que é tudo muito centralizado, eu sei que ele não acredita exatamente assim, mas o jeito que é colocado, às vezes, eu acredito Calma aí! o jeito que é colocado dá crédito demais, eu acredito que dá crédito demais para a esquerda. Eu acho que é uma coisa, é um fenômeno psicológico muito mais do que uma conspiração. Claro que eu entendo que sim, existem grupos, esses grupos são fomentados, etc., mas eu acho que eles discordam muito mais do que concordam, assim como os muçulmanos e Veja, eles coisas do tipo. concordarem muito mais que discordarem não significa que não se dê Não, discordarem muito mais. que não se deva dar o crédito que o velho dá para eles, porque é exatamente disso aí que eles vivem. Veja, o socialismo não pode jamais triunfar, ele não tem como triunfar, ele não existe, ele não tem como triunfar economicamente, ele não fornece uma base para nenhuma civilização se sustentar, né? Em todos os lugares que ele foi instalado, né? O que fez com que a sociedade se mantivesse no mínimo possível foi o que tinha de nação no lugar, né? Então, o que fez a Rússia socialista funcionar foi o que eles tinham de russo e não o que eles tinham de marxista, né? A mesma coisa com qualquer outro, com qualquer outro país. Mas a coisa que mais fortalece eles é essa porra dessas divisões internas dele. Porque quanto mais divisão interna você cria, certo? Então, mas aí não tem eles. Quando você tem uma divisão, eu sei que existe teoria, né, o gramsciismo, existem, vamos dizer, formas de tornar esse processo consciente. Eu só estou falando, eu concordo que eles estão divididos e tudo mais, só que no momento que você fala eles, aí parece que é eles não um grupo. Você está dando um conjunto, você está descrevendo um conjunto, à esquerda, certo? Aí dentro dessa esquerda você tem o seu e tudo mais, e isso aí é normal, cara. Ninguém matou tanto comunista quanto os comunistas. Isso aí faz Mas parte... eu não tô falando isso para criticar. Eu estou falando isso para arrumar uma forma, de repente, de expressar que seja, talvez, mais em direção a uma solução. E o que eu estou propondo nesse sentido é que é um fenômeno psicológico, entendeu? Um fenômeno que aconteceu e as próprias pessoas que estão engajadas nisso são vítimas desse fenômeno psicológico, entendeu? Eu acredito que é uma limitação mental e por causa desse mundo que a gente vive pós-industrialista, que as coisas aconteceram muito rápido, por ganância e tudo mais, também não estou criticando isso, que também é natural isso, entendeu? Eu não sou longe de ser anticapitalista, claro, pelo contrário. Não. Mas só analisando para a gente ver, agora a gente tem esse problema, entendeu? A gente tem esse problema e a gente está todo mundo no mesmo barco, porque mesmo que a gente tenha alguma consciência sobre esse problema e não caia, né, na bigodagem dos outros, não significa que a gente não sofre os resultados da bigodagem
das pessoas. E o próprio bigodador sofre Bigodeiro. bigodeiro. O próprio bigodeiro sofre essas consequências também. Apesar de tá, né, porra, indo pra passeata e vestindo a camisa dos Strokes e com a pranchetinha na Paulista, que você falou um dia. Não, Então, total. você entende o que eu estou dizendo? Porque isso causa um pensamento mais humanista, só que conservador. No sentido de que, pô, vamos salvar essas pessoas também, não tipo, eles e nós, entendeu? Tipo. Não, tudo bem. Não é um nós versus eles nesse sentido. Mas é um eles no sentido de que está. Quem se coloca na condição de eles, isso é a minha visão do negócio, são os socialistas. Porque qual que é o grande problema de todo o projeto esquerdista, né? É que você não é você. Você é desprovido da sua individualidade, você é desprovido da sua humanidade, você é uma peça dentro de um mecanismo e você serve um propósito que é o propósito da sua classe, da sua raça, do seu privilégio, do não sei o que lá. Então, tipo, ali eles se colocam como eles porque é impossível que eles reconheçam você como uma outra entidade. O que faz a esquerda tão violenta é justamente isso. Eles não têm como dialogar com a pessoa. Porque aquela pessoa não é uma pessoa, aquela pessoa é um monstro. Concordo, absoluto. Aquela pessoa é um monstro, aquela pessoa. Então, eu tava falando hoje, desculpa te interromper, mas o próprio Burke mencionou isso já da Revolução Francesa. E eu acho que tipo, é muito importante esse negócio da Revolução Francesa, porque todas essas coisas que a gente vê hoje estavam vívidas, muito vívidas lá. Qual que é o negócio? O negócio é que o entendimento da humanidade de esquerda, ele é um entendimento satírico. Ele é como se o cara tivesse visto um monte de sátira, né? Um monte de comédia, assim, exacerbando os vícios dos personagens. Então você não está lidando mais com uma pessoa em si, você está lidando com uma caricatura da pessoa, né? Então isso aí é um problema, porque não tem como... Por exemplo, a gente precisa... Né? Você vai de concordar comigo. Quando a gente tem um diálogo, um confronto que acontece entre liberais e conservadores, certo? Você vai ter, né, dois campos que têm as suas discordâncias, né? Mas que tem um core em comum. Existe uma certa comunalidade nos dois que dá para você conversar. Tanto um quanto o outro vão se considerar indivíduos racionais, razoáveis, claro, né, que vão poder, essa política aqui, vamos debater assim, discordo, tal. O comunista não tem isso. É tipo, ele vive em estado eterno de emergência. Tá entendendo? Cara, aqui nos Estados Unidos é muito gritante isso. As pessoas estão com medo do Trump, assim, já estão 4 anos de Trump, não aconteceu nada com eles continuam bem. Né? Pandemia tá aí, tá todo mundo ainda, né? Tranquilo. Não mudou a vida, não mudou a vida das pessoas substancialmente dessa maneira, entendeu? Sim. Mas tipo, não é o Trump que tá concorrendo, é o Thanos, tá entendendo? É o Thanos do América. Ele não é, o Trump não é uma pessoa, porra. Ele é um demônio, realmente. Claro. E isso é clássico também, né, dessa demagogia, que é você demonizar, que você... O que você está falando? Não só criar caricaturas, mas o máximo possível criar uma coisa que não gera um questionamento, que é tão engessada, que é tão arquetípica, né, que você já entendeu e por isso você não precisa entender melhor, né? Assim, tudo que você falou eu concordo absolutamente. Eu acho que o que eu adicionaria para isso é que o que eu percebo é que a maioria das pessoas que estão seguindo essas coisas não estão conscientes sobre esses graus, esses níveis, essas camadas, entendeu? A maioria das pessoas tá tendo ressonância no coração delas porque
elas viram fotos de criancinhas na África, borboletas no Afeganistão, que nem você falou, ou mamonas assassinas, né? E se sensibilizam com isso. Aí, porque elas têm essa ressonância do coração, elas se fecham para o argumento mais racional e mais profundo e mais acurado, né? Mais sábio, com mais conhecimento. Então, o que eu estou dizendo é que, por um certo lado, dizer eles, e muita gente que está teorizando até, são pessoas que caíram num buraco, entendeu? Estavam andando e viram uma borboleta, literalmente, e caíram num buraco e estão assim nessa coisa, e com boas intenções, estão tentando salvar a humanidade por causa de uma alienação, né, econômica até, que a gente se mudou para cidades, a gente mora com os estranhos e tudo mais, a gente não olha mais para o cara do lado e vê como parte da nossa comunidade, a gente olha para a África e vê o que eu posso salvar longe, e gera uma psicopatologia, né? De pessoas que querem fugir do que elas conseguem de fato ajudar, que conseguem contribuir, e olhar para coisas que ambiente, meio ambiente, coisas que estão ali no Oriente Médio e qualquer coisa assim, que elas não vão ter que sujar as mãos, que elas não vão ter que se transformar em pessoas melhores de fato, né? Então isso é um processo psicológico que faz sentido, né? Todo adolescente foge da responsabilidade. Você está descrevendo exatamente o entendimento satírico, né? Isso que você falou da África, por exemplo, ele é o entendimento satírico porque é o quê? Uma terra distante, né? Você vai ver, sei lá, as aves de Aristófanes, é o quê? É Cuco-Novolândia, né? Eles deixaram Atenas, eles estão em Cuco-Novolândia agora, tipo, é um outro lugar, né? O alienista, né? Tipo, lá Itaguaí, né? Que é a puta que o beleza, ele escolheu uma cidadezinha pequena, assim, lá na puta que o pariu, que seja, né? Onde tudo fique só na imaginação das pessoas. Então as pessoas têm isso, né? É a África, né? Ninguém pensa que a África tipo, é uma caralhada de países, né? Uma caralhada de povos e tudo mais. Vamos salvar a África. Ninguém nem sabe isso. Aqui nos Estados Unidos, o grau dessa dissociação satírica, realmente, é uma coisa tão imensa, que uma vez eu falei, certo? Zoando, para testar, que tinha uma tribo, certo? Que tinha uma tribo na Amazônia que estava sendo destruída por uma companhia de óleo americana, né? E eu disse que tipo é a tribo que é uma tribo milenar, a tribo dos mama na piroca. Falei isso com um americano, tá ligado? Um americano educado, e um americano porra educado, tá ligado? Isso foi na faculdade. Sim, sim. E cara, o cara ficou indignado, tá vendo? A América não faz nada a respeito disso. A gente fica se metendo no Iraque. Informação. Mas a gente, tá vendo? Ó, eu acabei de inventar essa informação aí. Você foi, né? Então, isso aí é justamente esse entendimento satírico, cara. Tipo, a pessoa pega um lugar, aquele famoso um lugar do caralho lá dos Júpiter Maçã. Né? E tomam aquilo como verdade, né? Como uma verdade, assim, onde ele pode depositar os sentimentos dele. Porque é difícil você vamos combinar, é difícil você depositar os seus sentimentos mais nobres nas coisas que existem aqui ao seu redor, né, cara? Porque você vai ver um monte de gente cuzona, um monte de gente errada. Não, você vai ter que se tornar uma pessoa melhor mesmo, vai ter que enfrentar certas coisas, vai ter que trabalhar em si próprio. Mas antes que eu esqueça, só uma coisa que eu esqueci de avisar, porque tem muita gente no chat, aí tem muita pergunta vindo aí, mas se vocês quiserem fazer pergunta, põe no ponto de interrogação, como é que faz aí? Tem um ponto de interrogação aí embaixo. Eu vou pedir, inclusive, aqui, encarecidamente, para a galera do Instagram, né? Deixa a galera poder perguntar aqui, tá entendendo? Vocês fazem o chat, o culto oculto de vocês depois. Tá certo? Deixa o pessoal aqui do Eron conversar normalmente. Vocês ficam. Que tem uma patota, cara.
Tem uma patota Mas é bom, dá pra ver que o pessoal engaja bastante, porra, gosta de conversar e brincar, muito Não, legal, cara. total. Só que é que nem eu sou aquele, sabe, aquele professor gente boa, né? Aí o professor gente boa, o que é que acontece? Os vagabundos da turma adoram o professor gente boa. Por quê? Né? Eles ficam conversando. Aí chega uma hora que a aula do professor gente boa fica uma bosta, né? Fica uma zona do caralho. Por causa dessas porra desses alunos badenistas. Aí, Uma puta. E você tá botando ordem aí na casa, né? O pessoal se comporta. Exato. Controle o seu entusiasmo aí, pô. Total. Cara, então eu vou te fazer uma pergunta aqui que eu tinha escrito, porque senão é foda. Eu escrevi um monte de coisa, eu vou me sentir inútil por não fazer nenhuma pergunta. A gente tinha conversado brevemente sobre o Intellectual Dark Web, né? Que para você é o Intellectual Dark Web, você que está nos Estados Unidos aí, e como se aplica ao Brasil, como é que tá no Brasil? Cara, veja, esse negócio de dark web da direita, assim, realmente, começou aqui pelas comunidades que você menos pensaria. Um monte de gamer, nerd, né? Que é a galera dos memes, né? Tipo, a galera do 4chan, a galera do 8chan, a galera dos chans da vida, né? Do Reddit e tudo mais. E foi esse pessoal que gerou esse movimento que terminou empossando o Trump. Aconteceu de maneira muito análoga isso aí no Brasil, né? E, obviamente, aqui nos Estados Unidos isso gerou, né? Pessoas viram esse movimento acontecendo, intelectuais, e foram tentar reagir a isso. Alguns reagiram de maneira meio estranha, como o Milo Yiannopoulos, né? E tudo mais. Eu gosto dele. Não, ele é legal, mas ele é maluco, né, cara? Ele é maluco, mas é por isso que eu gosto dele. O Milo é maluco realmente, assim. Tipo, tem coisas que não dá realmente. E aí, obviamente, o Milo, ele adotou uma maneira de se relacionar com isso que foi mais satírica realmente, né? Mais assim, tipo, eu vou trazer essa irreverência ao máximo, assim, até que ele cruzou a linha definitivamente em algum momento. Outro cara que surgiu foi o Ben Shapiro, né? O Ben Shapiro, qual que foi a dele? Ele viu que tinha um espaço para ser de direita mais adstringente realmente, né? E ele se especializou em debate. Se especializou em debate, tipo, em combater. Ele se especializou em derrotar as pessoas. Em bullying de esquerda, né? Ele percebeu essa característica da esquerda que tem realmente assim de coisa de colégio mesmo. Eu acho que o Intellectual Web no geral tem essa. Eu acho que a única coisa que eles têm em comum é essa, vamos dizer, indignação com os exageros, né, da esquerda no geral. Não é só com os exageros, mas é com a hegemonia, né, cara? Sim, Durante muito tempo, cara. Durante muito tempo. Olha, verdade. O show business inteiro não tem, tipo, sei lá, tem Clint Eastwood desde sei lá, dos anos 50, 60 que é de direita, mas é isso, né, cara? O show business inteiro de esquerda, as universidades cada vez mais ficando de esquerda. Chega um momento que o pessoal disse basta, né? E, obviamente, na esquerda foi com aquele blefe, né? E é muito parecido como crianças em uma sala de aula, realmente, né? Você tem aquele grupinho da galera que faz o bullying e tal, e a pessoa começa a chamar o outro de coisas que afetam o outro, né? Tipo, chama de viado, chama de não sei o que lá. Por exemplo, quando era pequeno, tinha aquele negócio, eu tocava piano, né? Tipo, é viado. E aquilo entrava em mim, assim, tipo, eu ficava, porra, velho, a galera me chamando de viado, não sei o que lá. E o pessoal faz isso com a direita, né? Tipo, vocês são insensíveis, vocês são racistas e não sei o que lá. Da mesma forma que a criança que supera o bullying faz, que é tipo, vai me chamar de viado, beleza, me dá aqui esse pau, tá ligado?
Me dá aqui esse pau, filha da puta. E aí o cara, opa, o cara que faz o bullying nunca espera que ele vai ser chamado no bullying dele, assim, pra realmente, né? Então, o que a direita fez foi isso. Tipo, vai me chamar de misógino, de racista, não sei o que lá. Beleza, ok, eu vou fazer uma piada. Cara, tem um meme do Bernie Sanders, tá ligado? Que é aquele candidato, o candidato das crianças americanas. Sei. Que é um cara, uma mulher, dois brancos, com uma criança, tá ligado? Com uma criança negra. Obviamente, o que o meme implicava, né, é que o cara estava assumindo o filho de uma mina que ela teve com um Black Lives Matter da vida, tá entendendo? E aí, tipo, tinha a foto dessa família e embaixo escrito Bernie Sanders, ou seja, é um negócio ultrajante, né? Só até eu descrevendo isso aqui, tipo, parece meio de baixo calão, mas é isso aí, porra. Aí, tipo, a galera publica os memes, porque tem a questão do anonimato, a galera começou a reagir dizendo, mesmo, vocês vão chamar de racista, vamos chamar, tipo, não sou mesmo, né? Então vai. Aí faz, né? O Pepe, o um dos problemas disso é que a gente teve direita e conservadorismo durante 6.000 anos. Então a galera meio que adormeceu um pouquinho e a esquerda é nova. Tipo, eu tô falando esse tipo de coisa e ainda mais ganhar esse tipo de poder, ainda mais ganhar espaço na mídia social, espaço internacional hegemônico, esse tipo de coisa. É uma coisa assim que vem se fortalecendo nos últimos 200 anos. Eu não sei, esse statement que você fez, tipo, a gente teve direito conservadorismo por 2.000 anos, tipo, a principal dificuldade... 2.000 anos, 6.000 anos. Desde a Mesopotâmia. Sei lá, a dificuldade que eu tenho em lidar com isso é porque os próprios termos direita e esquerda, né, são um termo... não existia, total. E o termo conservadorismo, ele é um termo tipo pós-iluminismo, né? Mas o que eu quero dizer com isso, só para clarificar, é que o status quo, vamos dizer, os governantes, as pessoas que tinham propriedade e tudo mais, elas eram por natureza um pouco mais conservadoras, porque tinham o que defender, o que proteger. O temperamento conservador, né? Tipo, isso que eu quis dizer. A disposição conservadora, ela existe em todo mundo que já tentou manter uma vida, né? Tipo, todo mundo que já tentou Exatamente, manter uma vida, o que tem que manter e os governantes antes tinham mais essa característica. Hoje os governantes, por causa desse fenômeno de ganhar mais consumidores, né? E o poder passar para a mão das massas por causa da tecnologia, por causa do industrialismo, etc., isso gerou que os governantes começaram a virar cada vez mais de esquerda, porque era mais fácil ganhar poder e posição com demagogia do que era protegendo a propriedade e tudo mais. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Então eu não culpo tanto a direita por estar meio que dormindo e agora só, né, com o Intellectual Dark Web, esse tipo de coisa, está começando a acordar. E eu dou graças a Deus por isso, porque teve um desequilíbrio, né? Só que aí, ainda sobre esse negócio de Intellectual Dark Web, aí a gente tem figuras como o Milo, a gente tem figuras como o Ben Shapiro, né? Mas, ao mesmo tempo, começaram a surgir pessoas, né? Como o próprio Eric Weinstein, né? Que já é um cara mais moderado, um cara simplesmente liberal, um cara que não tem, tipo, grandes stakes, né, e opiniões a respeito disso. Aí tem caras como o Joe Rogan que querem ser facilitadores simplesmente de servir como um canal para que essas ideias cheguem e que... Aí tem tipo uns caras mais palhaços, assim, tipo o Alex Jones. E tem o cara que para mim é o mais interessante. Os dois caras mais interessantes que tem nessa reação que aconteceu, um é o E. Michael Jones, né? Que é um autor católico tremendo, escreveu um livro chamado Libido Dominante, que é só sobre revolução sexual, sobre marxismo cultural e isso. Nunca li, não. Exato. E obviamente ele tem uma pegada católica e tudo mais, e tem inúmeros outros problemas que surgiram por causa disso. Não por causa do catolicismo, mas como reação ao E. Michael Jones. E tem o Jordan Peterson, né? Que é o meu favorito. O Jordan Peterson, ele é o cara que ele consegue agradar a gregos e troianos. Por quê? Porque ele chega num conservadorismo, ele chega numa metafísica, ele chega nessas grandes questões que foram ignoradas a partir do tempo, ele chega na questão da responsabilidade da responsabilidade civil, né, da responsabilidade pessoal e tudo mais.
através de influências que seriam que geralmente produziriam os resultados avessos, né? Você vê que tipo as grandes influências de Jordan Peterson é quem? É Nietzsche, né? Grande influência Jung. de Jordan Peterson é Jung, né? Então, tipo, esses autores aí, você pegar eles e chegar a uma conclusão bigodeira, misantrópica realmente, tipo, e completamente nihilista da humanidade, é bem fácil, né? No entanto, e isso é uma coisa que o Olavo apontou com razão, essa questão da influência, né? Não interessa se o cara está fazendo filosofia realmente, né? Se o cara está olhando para a realidade. E o Jordan Peterson, ele é um cara que trouxe, né? Eu diria que, por exemplo, o Milo, né? Ele é um cara assim que trouxe a comédia para o negócio. Do ponto de vista poético, o Ben Shapiro, ele trouxe a retórica realmente, Total, né? E Ele a rapidez, né? A rapidez de falar. E o Jordan Peterson, ele já é um cara que, tipo, ele engloba tudo isso e ele tá fazendo uma filosofia real, né? Ele não se separa do real em hora alguma. Até quando ele tá analisando os arquétipos, até quando ele tá examinando... E ele não é partidário, ele não se coloca como de direita, ele se coloca como defensor de fatos, da verdade, do que tá realmente acontecendo. Eu particularmente, sou mais sou mais partidário desse tipo de coisa, não só como monarquista, mas no geral na minha vida. Na verdade, eu virei monarquista por ser assim, né? Eu sou conciliador, eu gosto de ver o que está por trás da coisa para entender como é que a gente vai chegar na síntese, né? Não na perpetuação da tese versus antítese, né? Como é que a gente vai chegar no próximo momento, qual que vai ser a próxima evolução, como é que a gente vai solucionar as coisas. Então, para mim, a razão que eu sou... Pô, eu sou muito fã do Jordan Peterson, porque para mim e eu gosto assim, do Joseph Campbell. Pô, já escutei tudo que existe já li, já escutei tudo que existe do Joseph Campbell. E o Jordan Peterson também é muito influenciado pelo Joseph Campbell. Só que para mim o Jordan Peterson foi muito além do Joseph Campbell, porque ele trouxe fatos, ele trouxe... e outra coisa, ele se engajou na discussão política, que é uma coisa que intelectuais, até como Jung, não fizeram. Ele se colocou para jogo, ele se colocou na linha de tiro, né? O Jordan Peterson. E ele sofreu muito por isso, né? Ele tomou muita porrada. O Russell falou, tipo, de que esse negócio de intellectual dark web existe por causa da questão nas universidades, né? Como uma reação a essa tirania que realmente ocorreu nas universidades. E realmente tem, só que isso tudo, né, vem associado a esse movimento esse movimento da internet. Os próprios memes, né, o próprio 4chan, essas coisas, Reddit e tudo mais, são uma espécie de dark web, né? Tipo, são fóruns realmente em que as pessoas podem publicar de maneira anônima, sem ter que sofrer grandes riscos de retaliação e tudo mais, e essas ideias começaram a borbulhar lá. Eu acho que o Jordan Peterson, ele é uma força boa nesse sentido, porque ela traz um grounding nisso daí. O E. Michael Jones, ele é mais profundo, eu acredito, do que o Jordan Peterson. Só que eu nunca me aprofundei no Michael Jones. Do E. Michael Jones é o que transforma ele mais suscetível a ser seguido pelas piores pessoas que tem, tá entendendo? Então, eu já vi, por exemplo, existe um pedaço da direita americana, né, que é uma minoria, certo? Mas ela faz um barulho e tal, e ela tem conquistado adeptos, que é uma direita racialista. Certo? E ela americano, né, cara? Americano, tipo, é foda. Americano, pra entender as coisas de maneira errada, é muito forte, porque é muito fácil que os caras não têm conhecimento de geografia, não têm conhecimento histórico além dos Estados Unidos. Eles não têm preparo, mas eles têm muita informação, muito acesso à informação. Então isso dá tilt, né?
Exato. Então, por exemplo, eu tinha um amigo que seguia a gente nos shows e tal, e ele era um cara que tinha uma página de memes e tal, e que ele, tipo, veja, eu, né, amo assistir o E. Michael Jones, eu nem terminei o livro dele, do Libido Dominante, né, em que ele critica realmente essa questão da supersexualização da sociedade. Só que não é só isso que ele faz. Ele pega de um fenômeno e esse fenômeno ele termina abarcando muito mais coisas, né? Tipo, a tirania política emana disso aí, né? Essas formas frívolas de vida, né, emanam de tudo isso aí. Só que o pessoal embarcou para uma de antissemitismo. Tem um pessoal que embarcou para isso. Sim, sim. Que também é uma coisa que acontece mesmo. A gente vê que existe isso, né? Isso é um fenômeno, né? Tem como se fosse o mundo conservador de direita, até de aprofundamento, de mitologia, tem uma portinha ali, né? Que algumas pessoas entram, né? Acabam entrando, não, cara, de eugenia, Os conservadores americanos clássicos, tipo, não tem isso aí, não tem sim, problema. Sim, claro. Mas isso aí é uma coisa que está vivendo nas franjas, sim. nas franjas da direita, né? E tipo, esse é um caminho que você não entra, tá entendendo? Esse é um caminho que você não entra. Você tipo, ali você estabelece a linha, acabou. Aqui eu não entro. Aqui nessa posso conversar, posso entreter a ideia, né? Claro, para ter conhecimento, para poder. Exato. É que nem tipo, você não vai deixar de ler os historiadores fascistas, os historiadores. Mein Kampf, né? Você não vai deixar de ler Mein Kampf. Porque você acha que. Mas você não vai levar aquilo a sério, né? De maneira alguma. Rasta, então, assim, a gente tem mais 5 minutos, então eu gostaria de continuar conversando para sempre, mas eu gosto de manter uma lealdade ao público, uma promessa de 1 hora de conversa. Mas eu queria que você só terminasse falando um pouquinho para os meus seguidores que estão aqui sendo flooded pelo papo marginal que estava falando aqui. Mas eu queria que você falasse um pouquinho do seu curso e o que a gente pode encontrar no seu curso e como é que é. E um pouquinho também, eu acho que é a mesma coisa, mais ou menos, sim, mas o seu canal Pergunte ao Raça, só para a gente ficar com isso. No Pergunte ao Raça, você vai encontrar de tudo, realmente. Porque as pessoas me perguntam sobre tudo. Na escola de recuperação de bigodes, o que você vai encontrar é uma tentativa de reconciliar. Não é que essas coisas estejam dissociadas, né? Mas é uma reconciliação, de certa forma, entre a literatura e a filosofia. Então, tipo, o que é que eu faço? Eu botei algumas peças, botei alguns romances para as pessoas lerem, e depois eu coloquei 2 livros de filosofia, dois livros de filosofia densos, né? Um foi A Rebelião das Massas e o outro são as reflexões sobre a Revolução na França, que não é um livro de filosofia propriamente, mas ele termina sendo pela maneira, por ser tão extenso e por terem ali tantas coisas sendo exemplificadas. Então, o que eu quero mostrar para as pessoas e é por isso que se chama Escola de Recuperação de Bigodes, é como um bigode chega a se manifestar, como essa ideia de exportar a responsabilidade, de exportar os custos, ela chega a se manifestar. Porque, obviamente, né, se você tem um entendimento disso aí, o entendimento, né, abstrato da coisa, você não vai cair nisso, você jamais cairia nisso aí. Mas aí, eis que a bigodagem está ali atrás, naquele canto que você viu. Então, o meu ponto é justamente que as pessoas possam enxergar, né, essas tendências totalitárias, né, essas tendências que levam ao totalitarismo dentro da gente, né? E isso é melhor, às vezes, você observar através de personagens do que você simplesmente pegando, né, tipo a descrição abstrata ali de um tratado de filosofia e tudo mais. Então, se depender
se defender dos mestres da caverna, né? Sim, exato, exato, Então, exato. muito bom. Só para não dizer que o público aqui não botou as perguntas no ponto de interrogação, então só tem uma pergunta aqui, e eu vou, só para não dizer que não fez nenhuma. Heron, conheci-te hoje. Quais são os pensadores que te levaram ao monarquismo? Pô, eu vou falar isso bem rapidamente, porque né, isso aí dá muito pano para manga. Mas eu acho que, primeiramente, Platão. Né? Muito cedo na vida, com 14, 15 anos, eu li Platão, Maquiavelli, outros pensadores que abordavam esse tipo de assunto, mas Platão especialmente, porque eu acho que Platão ele falou do assunto em termos metafísicos, né? Então, o ideal do rei, para mim, isso é muito importante. O rei metafísico, o rei, vamos dizer, acho que o Rasta falou isso em algum momento, a ordem cósmica, né? Existe uma ordem cósmica e a gente espelha essa ordem cósmica, né, nesse mundo. Então, para mim, esse é o primeiro ponto de partida do monarquismo. Se você não entende o cosmos como uma coisa que se repete, uma coisa que tem padrões, e existe em cada grão de areia o mesmo padrão que existe nos corpos celestes, vamos dizer. Se você não consegue e se isso não tem ressonância com você, eu acredito que o monarquismo, no geral, não vai ter. Mas se você vê o mundo como, né, o universo como uma ordem cósmica, eu acredito que não é muito difícil o monarquismo, especialmente a monarquia constitucional parlamentarista, que é uma monarquia que mantém a participação pública e mantém a representação pública no geral. Para não me prolongar, eu vou ficar com isso. Platão é muito importante. E não só, né, ler a República e sair fora. Existem os neoplatonistas, desenvolveram currículos, né, de como uma ordem para se ler os diálogos de Platão que funciona como uma iniciação filosófica, né, para você, vamos dizer, abrir a sua percepção e entender conceitos muito interessantes. Eu estudei dessa forma e realmente para mim funcionou, né? Quem sou eu, mas eu sinto, né, que Platão é a sua grande influência monárquica. Inicial, pelo menos. É claro que depois disso tem 1 milhão, mas como a gente acabou o tempo aqui, eu não quero entrar em coisa, mas eu acho assim, se entender o rei metafísico, sim, né, para mim, até o Jung fala muito sobre isso, eu acho que o resto fica meio que óbvio, né, o porquê das coisas. Inclusive, eu acredito que o conservadorismo, para todos vocês que são seguidores do Raça, o conservadorismo é muito, muito próximo e aliado do monarquismo, né? São correntes assim muito parecidas. Eu não acho que são necessariamente a mesma coisa, né? Uma coisa não significa a outra, mas são irmãos, são aliados, são primos, são o que for. Então é isso. A gente fica com essa... Pô, tinha um monte de coisa que eu queria te perguntar que não deu tempo para perguntar. Mas qualquer Cara, dia a gente... Eu não tô com pressa de sair, não. A minha live não vai terminar, a sua live não vai terminar. Se você quiser perguntar, a gente tipo estende mais. Mas eu realmente... Isso é só um policiamento próprio, assim, é mais por manter, para a coisa não ficar diferente, né? Porque se eu for me permitir, aí vai ficar... Então a gente entendeu? faz uma outra em que você faz essas perguntas, tá bom? Beleza, pô, agradeço. Seria fantástico. Agradeço, foi um ótimo bate-papo aqui. Valeu pelo seu convite e a gente vai se falando. Valeu, Raça. Muito obrigado mesmo por aceitar e, pô, muito sucesso aí. Espero te ver aí com milhões de seguidores, que vai fazer bem pro Brasil. Poxa, igualmente, cara, igualmente. Valeu, Raça. Tudo de bom. Boa noite. Tchau, tchau.